Meu nome é Helena, e há 15 anos sirvo como ponte entre os vivos e aqueles que partiram sem paz. Algumas almas chegam até mim pedindo justiça. Outras chegam buscando vingança. Mas a alma de Rafael chegou até mim gritando a verdade que tentaram enterrar junto com ele. Foi uma madrugada de outubro quando acordei com uma sensação estranha, aquele cheiro característico de hospital. Álcool, desinfetante, aquele odor indefinível de corredor hospitalar que todo mundo reconhece. Mas eu estava em casa, na minha cama. Não havia razão para aquele cheiro. Sentei na cama e o vi. Um homem jovem, por volta dos 30 anos, vestindo scrubs azuis de enfermeiro. Magro, alto, cabelo escuro, olhos castanhos intensos. Mas havia algo errado com ele. Um lado do rosto estava deformado, como se tivesse batido com força brutal contra algo sólido. Ele não disse nada, apenas me estendeu a mão, e na palma dela, escrito com o que parecia sangue, estava: "Eles matam." Levei 3 dias para conseguir estabilizar a energia dele o suficiente para uma comunicação clara. Rafael estava furioso, desesperado e, acima de tudo, aterrorizado. Sim, até morto ele tinha medo. Porque o que ele tinha descoberto era tão grave, tão profundamente perturbador, que mesmo do outro lado, ele temia que a verdade fosse silenciada novamente. Rafael Henrique Souza tinha 32 anos quando morreu. Era enfermeiro há 8 anos, formado com honras, apaixonado pela profissão. Trabalhou em vários hospitais de Belo Horizonte até conseguir uma vaga no Hospital Santa Cruz, um hospital privado de médio porte, bem conceituado, que atendia principalmente convênios de classe média alta. Rafael era bom no que fazia. Dedicado, atencioso com os pacientes, respeitado pelos colegas. Fazia turnos noturnos na UTI, das 19 horas às 7 horas da manhã. Era um trabalho exaustivo, mas ele gostava. Dizia que a noite tinha um ritmo diferente, mais calmo, onde ele podia realmente cuidar dos pacientes sem a correria do dia. Ele morava sozinho em um apartamento pequeno perto do hospital, namorava uma professora chamada Mariana, tinha planos de fazer especialização em UTI neonatal. Uma vida normal, simples, honesta. Até a noite de 15 de março de 2023. Rafael estava de plantão na UTI, como sempre. Era uma noite tranquila. Apenas 6 pacientes internados dos 12 leitos disponíveis. 3 em estado grave, 3 em recuperação. O médico plantonista era o Dr. Augusto Mendes, um cardiologista respeitado, 58 anos, trabalhando no Santa Cruz há 15 anos. Por volta das 2 da manhã, Rafael estava no posto de enfermagem fazendo anotações nos prontuários quando viu o Dr. Augusto entrar no leito 4, onde estava internado o Sr. Osvaldo, 76 anos, com insuficiência cardíaca avançada. Não havia nada de anormal nisso. Médicos checam pacientes durante a madrugada, mas algo chamou a atenção de Rafael. Dr. Augusto não tinha sido chamado. Não havia alarme disparado. O Sr. Osvaldo estava estável. Rafael continuou suas anotações, mas manteve a atenção periférica. Viu através do vidro o Dr. Augusto se aproximar do monitor cardíaco, mexer em algo. Depois, se aproximar do soro, injetar alguma coisa. 5 minutos depois, o alarme do leito 4 disparou. Rafael correu. O Sr. Osvaldo estava em parada cardíaca. Doutor Augusto já estava lá, iniciando manobras de ressuscitação. Rafael se juntou ao protocolo. 15 minutos de tentativas. Nada. O Sr. Osvaldo foi declarado morto às 2h23 da manhã. Insuficiência cardíaca aguda, Dr. Augusto disse, preenchendo o atestado de óbito. O coração dele não aguentou. Era esperado, considerando o quadro. Rafael ajudou a preparar o corpo. Notificou a família. Fez todo o procedimento padrão. Mas algo incomodava. Aquela injeção que o Dr. Augusto tinha aplicado momentos antes da parada. O que era? Por que não estava registrada no prontuário? Talvez fosse algum medicamento de emergência preventivo. Talvez Rafael tivesse visto errado na penumbra da UTI. Ele decidiu não pensar mais nisso.
Mas 3 noites depois, aconteceu de novo. Leito 7. Senhora Carmen, 81 anos, pneumonia grave, mas estável na noite. Às 3 da manhã, Dr. Augusto entrou no quarto. Rafael observou de longe. Mesma sequência. Mexeu no monitor. Injetou algo no soro. 10 minutos depois, alarme. Parada respiratória. Óbito. O pulmão dela cedeu, Dr. Augusto explicou. Infelizmente, em pacientes dessa idade com pneumonia severa, é questão de tempo. Rafael sentiu um frio na espinha. Uma vez podia ser coincidência. 2 vezes já era padrão. Ele decidiu investigar discretamente. Nos dias seguintes, quando tinha acesso aos prontuários, Rafael começou a analisar os óbitos noturnos da UTI nos últimos 6 meses. E o que encontrou o deixou gelado. 18 pacientes haviam morrido durante os plantões do Dr. Augusto nos últimos 6 meses. Todos idosos, todos com quadros graves mas estáveis, todos com óbitos súbitos entre 2 e 4 horas da manhã. Todos com a mesma causa base listada: falência do sistema cardíaco, respiratório, renal, relacionada à condição pré-existente. 18 mortes. E Rafael tinha certeza absoluta de que pelo menos 2 delas não eram naturais. Mas ele precisava de provas. Acusações contra um médico respeitado sem evidências concretas resultariam apenas em sua demissão e processo por calúnia. Rafael começou a observar mais atentamente. Anotava tudo em um caderno pessoal que mantinha escondido no armário. Horários exatos, procedimentos, comportamentos. E então, na noite de 28 de março, ele viu algo que confirmou suas piores suspeitas. Era 1h30 da manhã. Rafael estava no banheiro quando ouviu vozes baixas vindas da sala de utilidades, um pequeno cômodo onde ficavam materiais e onde médicos às vezes iam para fazer ligações privadas. Ele se aproximou silenciosamente. A porta estava entreaberta e ouviu. Mais 3 esse mês? Era a voz do Dr. Augusto. 3 seria ideal, mas só se forem casos genuinamente terminais. Não podemos acelerar demais. Uma segunda voz. Rafael reconheceu. Dr. Tavares, oncologista. As famílias estão pagando quanto agora? Entre 25 e 40 mil, dependendo da urgência. E a nossa parte? 40% dividido, como sempre. Rafael parou de respirar. Eles estavam vendendo eutanásia, acelerando a morte de pacientes terminais mediante pagamento? O enfermeiro novo está observando demais. A voz do Dr. Augusto continuou. O Rafael, ele fica olhando quando entro nos quartos. Enfermeiros sempre olham, faz parte do trabalho deles. Esse olha diferente, com desconfiança. Você está paranoico, Augusto. Continua natural, continua apenas com terminais reais e não teremos problemas. Fazemos isso há 2 anos sem nenhum questionamento. 2 anos. Rafael fez cálculos mentais rápidos. 18 mortes em 6 meses significava cerca de 70 pacientes nos 2 anos. 70 assassinatos. Porque por mais que fossem pacientes terminais, por mais que as famílias estivessem pagando para abreviar o sofrimento, isso era homicídio. Era crime. Era monstruoso. Rafael recuou silenciosamente. Voltou ao posto de enfermagem. Sua mente girava. O que fazer? Ir à polícia? Mas sem provas concretas, sem gravações, apenas sua palavra contra a de 2 médicos estabelecidos? Ele seria destruído profissionalmente. Ele precisava de evidências sólidas. Nos dias seguintes, Rafael se tornou um fantasma silencioso. Continuou seu trabalho normalmente, mas observava tudo. Fez cópias discretas de prontuários, fotografou documentos, anotou todos os detalhes e então cometeu seu erro fatal. Ele confiou na pessoa errada. No dia 3 de abril, Rafael procurou a doutora Melissa, diretora clínica do hospital. Ela tinha a reputação de ser ética, correta, inflexível com protocolos. Se alguém faria a coisa certa, seria ela. Rafael pediu uma reunião privada. Na sala dela, com a porta fechada, ele colocou tudo na mesa. As anotações, as cópias de prontuários, o padrão de óbitos, a conversa que ouviu.
Doutora Melissa ouviu tudo em silêncio. Sua expressão era neutra, profissional. Quando Rafael terminou, ela disse: "Essas são acusações extremamente graves, Rafael. Você entende a seriedade do que está me dizendo?" "Entendo perfeitamente. Por isso trouxe evidências. Vou precisar de alguns dias para investigar isso internamente. Enquanto isso, não comente com ninguém. Absolutamente ninguém. Você me compreende?" "Sim, doutora." "Deixe todo o material comigo. Vou analisar com cuidado e tomar as medidas apropriadas." Rafael entregou tudo. Saiu daquela sala acreditando que tinha feito a coisa certa, que a verdade viria à tona, que aqueles assassinatos seriam interrompidos. Mas Rafael não sabia de algo crucial. Doutora Melissa era casada com o Dr. Tavares. E ela estava no esquema desde o início. Era ela quem selecionava quais pacientes seriam oferecidos às famílias desesperadas. Era ela quem administrava os pagamentos, lavava o dinheiro através de consultorias fictícias. Rafael tinha entregue todas as suas provas diretamente aos assassinos. Naquela mesma noite, Rafael foi chamado de volta ao hospital às 22h. Mensagem da doutora Melissa: "Situação urgente. Compareça imediatamente." Rafael foi. Não suspeitava de nada ainda. Entrou pelo estacionamento subterrâneo, pegou o elevador até o 3º andar onde ficava a UTI. O hospital estava estranhamente vazio para um horário em que sempre havia movimento. Quando as portas do elevador se abriram no 3º andar, o corredor estava às escuras. "Olá?" Rafael chamou, saindo do elevador. "Tem alguém aqui?" As portas do elevador se fecharam atrás dele com um eco sinistro. Rafael caminhou pelo corredor escuro em direção à UTI. Sua intuição finalmente gritava que algo estava errado. Ele pegou o celular do bolso para usar a lanterna. Foi quando sentiu o golpe. Algo duro, pesado, acertou a parte de trás de sua cabeça. Rafael caiu de joelhos, atordoado, dor explodindo em seu crânio. Tentou se virar, ver quem era. Viu 2 vultos, homens grandes usando uniformes de segurança do hospital, mas não eram seguranças que ele conhecia. "Nada pessoal", um deles disse. "Só trabalho." Rafael tentou gritar, mas um deles o agarrou por trás, cobrindo sua boca. O outro começou a bater, punhos, chutes, algo que parecia uma barra de ferro. Rafael lutou. Deus, como ele lutou! Mas eram 2 homens grandes, treinados, brutais. E ele era um enfermeiro de 74 quilos que nunca tinha brigado na vida. Eles o arrastaram para essa escadaria de emergência. Menos câmeras ali. Continuaram batendo. Rafael sentia ossos quebrando. Sentia sangue enchendo sua boca. Sua visão ficando turva. E então, o golpe final. Um dos homens pegou sua cabeça e bateu, com força brutal, contra o corrimão de metal da escada. 1 vez. 2 vezes, 3 vezes. Rafael sentiu seu crânio rachar, sentiu algo quente escorrendo. E então, escuridão. Ele morreu ali, na escadaria de emergência do 3º andar do Hospital Santa Cruz, aos 32 anos, assassinado porque descobriu a verdade. Os homens limparam a cena superficialmente. Arrastaram o corpo de Rafael até o estacionamento. Colocaram dentro do próprio carro dele. Dirigiram até uma área isolada a 15 quilômetros do hospital, uma estrada secundária mal iluminada. Aceleraram o carro até 120 km/h e bateram de frente contra uma árvore. O impacto destruiu a frente do veículo. Destruiu ainda mais o corpo de Rafael. Derramaram uísque dentro do carro, colocaram uma garrafa vazia no banco, deixaram tudo parecendo um acidente. Enfermeiro bêbado perde controle do veículo, morre instantaneamente. A polícia encontrou o corpo às 5 da manhã. Investigação superficial. Acidente de trânsito fatal relacionado a dirigir sob influência de álcool. Caso encerrado. A família de Rafael ficou devastada. Mariana, a namorada, entrou em depressão profunda. Mas ninguém questionou a versão oficial. Por que questionariam? Rafael estava sozinho no carro. Havia vestígios de álcool. Era tragicamente comum. O hospital emitiu nota de pesar. Lamentamos profundamente a perda do enfermeiro Rafael Souza, profissional dedicado e querido por todos.
Dr. Augusto, Dr. Tavares e doutora Melissa foram ao velório. Deram abraços na mãe de Rafael. Disseram palavras bonitas sobre como ele era especial e continuaram matando. Nos 6 meses seguintes, mais 12 pacientes morreram durante plantões noturnos. Todas as mortes perfeitamente documentadas como falências naturais relacionadas a condições pré-existentes. O esquema estava seguro. O silêncio havia sido comprado com a vida de Rafael. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Porque 3 meses após sua morte, coisas estranhas começaram a acontecer no 3º andar do Hospital Santa Cruz. O primeiro incidente foi com o Dr. Augusto. Ele estava checando um paciente no leito 4. Ironicamente, o mesmo leito onde o Sr. Osvaldo tinha morrido, quando o monitor cardíaco começou a apresentar falhas. A tela piscou. Mostrou o código 1503. As mesmas 4 últimas números do crachá de Rafael. Dr. Augusto chamou a manutenção. Problema técnico, disseram. Trocaram o monitor. Na noite seguinte, mesmo problema. Monitor novo, mesma falha. Código 1503 piscando. Então começaram os apagões. Luzes do 3º andar piscando às 22h, exatamente o horário em que Rafael tinha sido chamado de volta ao hospital naquela noite fatal. Equipamentos de UTI começaram a apresentar mau funcionamento apenas durante os plantões do Dr. Augusto. Bombas de infusão parando. Ventiladores desligando sozinhos, alarmes disparando sem razão. Dr. Augusto começou a ficar nervoso, pedia sempre para trocar de andar, trabalhar em outros setores, mas a administração insistia. Você é nosso melhor intensivista, precisa estar na UTI. E então ele começou a ver. Uma sombra no corredor, sempre no limite da visão periférica, sempre às 22 horas. Uma figura alta, magra, vestindo scrubs azuis. No início, Dr. Augusto convenceu a si mesmo que era outro enfermeiro. Mas todas as vezes que se virava para olhar direito, não havia ninguém. Até a noite em que viu o rosto. Dr. Augusto estava sozinho no posto de enfermagem, preenchendo papelada. Sentiu alguém atrás dele. Virou-se. Rafael estava a 2 metros de distância. Mas não era o Rafael que ele conhecia. Era Rafael como estava depois da surra fatal. Um lado do rosto deformado. Sangue escorrendo de ferimento no crânio. Olhos fixos, acusadores. E ele disse com voz rouca e quebrada: Você matou 70 pessoas. Agora eu vou fazer você pagar por cada uma. Dr. Augusto gritou. Caiu da cadeira. Quando se levantou, tremendo, Rafael havia sumido. Mas as manifestações não pararam. Pioraram. Dr. Tavares começou a ter os mesmos problemas. Equipamentos falhando apenas quando ele estava por perto. Sombras nos corredores. E pior, pacientes acordados relatando ter visto um enfermeiro fantasma de cara machucada, andando pelos leitos à noite. Doutora, Melissa começou a receber mensagens estranhas no sistema interno do hospital, sempre às 22 horas, sempre da estação de trabalho do posto de enfermagem da UTI. Sempre a mesma mensagem: eu sei o que você fez. Mas quando checavam os logs, a estação não havia sido acessada. Ninguém havia digitado nada. Os 3 médicos começaram a desmoronar psicologicamente. Dr. Augusto desenvolveu ansiedade severa. Começou a tomar remédios pesados para dormir. Dr. Tavares desenvolveu paranoia. Achava que estava sendo seguido. Doutora Melissa teve um surto na própria sala. Foi encontrada gritando com alguém que ninguém mais via. Mas o terror verdadeiro começou quando Rafael decidiu que observação passiva não era suficiente. Em uma noite de setembro, Dr. Augusto estava preparando sua rotina habitual. Família havia pago R$35 mil para abreviar o sofrimento de um paciente com câncer terminal no leito 9. Dr. Augusto tinha a seringa preparada. Uma dose letal de potássio que causaria parada cardíaca instantânea, impossível de distinguir de morte natural em paciente terminal. Ele entrou no quarto às 2h30 da manhã. Aproximou-se do soro. Preparou-se para injetar. A luz do quarto piscou. E Rafael estava de pé ao lado da cama, entre o Dr. Augusto e o paciente.
Não, Rafael disse. Dr. Augusto congelou, paralisado de terror. Você não vai matar mais ninguém. A seringa na mão do doutor. Augusto começou a esquentar. Ficar quente, queimar. Ele gritou e largou, a seringa caindo no chão e quebrando. Rafael desapareceu. Dr. Augusto saiu correndo do quarto, hiperventilando. A mão dele tinha queimadura de 2º grau, como se tivesse segurado metal em brasa. Ele inventou uma desculpa sobre ter se queimado na copa, mas estava apavorado demais para tentar novamente naquela noite. Nos meses seguintes, toda vez que um dos 3 médicos tentava executar o esquema, algo dava errado. Seringas quebravam sozinhas, medicações sumiam, monitores disparavam alarmes trazendo outros profissionais. Portas que deveriam estar destrancadas ficavam emperradas. Luzes acendiam no momento errado. E sempre, sempre, a presença de Rafael. Observando, interferindo, protegendo. O esquema se tornou impossível de continuar. Os 3 médicos tentaram parar completamente, achando que assim Rafael os deixaria em paz. Mas Rafael não queria apenas que parassem. Queria justiça. As falhas em equipamentos começaram a se tornar perigosas, não mais apenas inconvenientes. Um ventilador desligou quando o Dr. Tavares estava sozinho com um paciente. O paciente quase morreu antes de outros enfermeiros chegarem. Uma bomba de infusão entregou dose incorreta durante o procedimento do Dr. Augusto. O paciente sobreviveu por sorte. Rafael estava escalando. Não feria os pacientes intencionalmente, sempre havia tempo para intervenção. Mas estava deixando claro: vocês são os alvos, e eu posso causar falhas que destruirão suas carreiras. Dr. Augusto teve um colapso nervoso completo. Foi afastado do hospital para tratamento de esgotamento profissional. Está em uma clínica psiquiátrica há 4 meses, medicado pesadamente, falando sobre fantasmas que ninguém mais vê. Dr. Tavares desenvolveu um tremor nas mãos tão severo que não consegue mais fazer procedimentos. Pediu transferência para a área administrativa, mas está sob investigação ética devido aos erros médicos recentes. Doutora Melissa está tentando manter a fachada, mas está visivelmente destruída. Perdeu 15 quilos em 3 meses. Tem olheiras permanentes. Vive com medo de quando será sua vez de Rafael intensificar as manifestações. Foi quando finalmente me procuraram. Não os 3 médicos. Eles nunca admitiriam o que fizeram. Mas outros funcionários do hospital, assustados com os eventos inexplicáveis, buscando ajuda espiritual. Quando canalizei Rafael pela primeira vez, sua energia estava fervendo de raiva, mas também de frustração. Helena, eles mataram 70 pessoas, 70, e vão sair impunes. Eu tentei denunciar e fui assassinado. Como isso é justo? Não é justo, Rafael. Nada disso é justo. Mas o que você está fazendo agora, interferir em equipamentos médicos, você pode acabar machucando pacientes inocentes. Eu não machuco os pacientes. Sua voz ecoou no plano espiritual. Eu só assusto eles. Só faço eles sentirem um pouquinho do medo que eu senti quando me mataram. Mas sempre dou tempo para intervenção. Sempre. Mas e se uma vez não der tempo? E se um paciente morrer? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava quebrada. Eu só queria que a verdade saísse. Queria que minha mãe soubesse que eu não estava bêbado. Que eu não me matei por irresponsabilidade. Eu queria que as famílias daqueles 70 pacientes soubessem que não foram mortes naturais, que eles foram assassinados. E o que você quer de mim? Expõe eles, conta minha história, faz alguém investigar, por favor. Fiz o que pude. Procurei a mãe de Rafael, Dona Célia. Contei a ela, através de sinais que só ela e o filho saberiam, que a morte dele não foi acidente. Ela chorou, mas também sentiu um alívio estranho. Sempre soube que algo estava errado. Dona Célia pressionou pela reabertura da investigação da morte do filho. Com advogado e mídia envolvida, a polícia foi forçada a olhar de novo. Encontraram inconsistências, ferimentos que não batiam com acidente de carro, padrão de fraturas que sugeria espancamento. Análise toxicológica mal feita inicialmente,
o caso foi reaberto. Enquanto isso, uma enfermeira corajosa do Santa Cruz, que sempre achou o padrão de mortes estranho, procurou o Conselho Regional de Medicina com suas próprias observações. Uma auditoria externa foi iniciada no hospital. Está em andamento agora. Análise de todos os óbitos dos últimos 3 anos. Padrões sendo identificados. Famílias sendo entrevistadas novamente. E algumas estão admitindo. Sim, eles pagaram para acelerar o processo. Não sabiam que era ilegal. Pensavam que era uma eutanásia compassiva oferecida pelo hospital. Dr. Augusto, Dr. Tavares e Doutora Melissa estão sob investigação criminal. Evidências estão se acumulando. A verdade está emergindo. Rafael conseguiu. Mesmo morto, ele denunciou o que os vivos tentaram esconder. Mas ele ainda não descansou. Porque enquanto a justiça humana se arrasta lentamente, Rafael continua assombrando o 3º andar do Hospital Santa Cruz. Não mais causando falhas perigosas. Agora que a investigação está em curso, ele recuou. Mas ele ainda aparece, ainda observa, ainda lembra. Os funcionários do hospital o veem caminhando pelos corredores às 22 horas. Alguns têm medo. Outros, especialmente as enfermeiras que conheciam Rafael em vida, dizem que sua presença é mais protetora do que assustadora. Ele está guardando os pacientes, uma técnica de enfermagem me disse. Eu sinto, ele não quer que ninguém mais seja assassinado aqui. E tem razão. Rafael se tornou o guardião fantasma da UTI. Pacientes vulneráveis, idosos, terminais, ele observa todos. E se algum médico, qualquer médico, se aproximar com intenções menos que puras, Rafael estará lá. Seu assassinato nunca será completamente resolvido. Os 2 homens que o mataram eram mercenários pagos, desapareceram há meses, provavelmente mortos pelos próprios contratantes para eliminar pontas soltas. Mas o esquema que custou sua vida está sendo desmantelado. 70 famílias estão recebendo a verdade. E 3 médicos que se achavam intocáveis estão enfrentando consequências. Rafael me disse recentemente em nossa última canalização. Eu não posso trazer aquelas 70 pessoas de volta. Não posso desfazer minha própria morte, mas posso garantir que ninguém mais morra daquele jeito naquele hospital. E isso me dá alguma paz. Perguntei se ele estava pronto para seguir para a luz. Ele hesitou. Ainda não. Ainda tem julgamento para acompanhar. Ainda tem sentença para ser dada. Quando eles forem condenados, quando a justiça for feita, aí eu posso ir. E então ele me disse algo que me fez chorar. Sabe qual é a parte mais triste, Helena? Algumas daquelas 70 pessoas, algumas realmente estavam sofrendo. Algumas famílias estavam desesperadas vendo seus entes queridos em agonia. E em outros países, em outros contextos, eutanásia compassiva é legal, é supervisionada, é feita com dignidade. Mas o que eles fizeram não foi compassivo. Foi um negócio, foi assassinato com lucro. Eles transformaram a morte em mercadoria. E eu não podia deixar isso continuar. Rafael Henrique Souza foi um herói. Não do tipo que recebe medalhas ou estátuas, do tipo que paga com a própria vida por fazer a coisa certa. Ele tinha 32 anos, uma vida inteira pela frente e escolheu arriscar tudo para expor a verdade. E mesmo assassinado, mesmo silenciado, mesmo descartado como um bêbado que bateu o carro, ele encontrou uma forma de gritar a verdade tão alto que não puderam mais ignorar. Se você trabalha na área da saúde, se você vê algo errado, algo antiético, algo criminoso, denuncie. Mas denuncie com cuidado. Documente tudo. Confie nas pessoas certas. Proteja-se, porque Rafael confiou na pessoa errada e pagou com a vida. Mas sua morte não foi em vão. 70 famílias agora sabem a verdade. 3 criminosos estão sendo julgados. E um hospital inteiro está sob escrutínio, forçado a revisar protocolos, aumentar supervisão, garantir que nunca mais isso aconteça. E nos corredores do 3º andar, às 28 horas, você ainda pode ver uma figura alta em scrubs azuis. Não tenha medo dele. Rafael não está ali para assustar.
está ali para lembrar, para testemunhar e para proteger. Porque algumas almas não descansam até que a justiça seja feita, e algumas almas se recusam a ser silenciadas. Mesmo na morte,